Olá a todos, sou Guilherme Borges e hoje vamos falar da parte conceitual de Intent, que é o último dos três principais frameworks que a gente usa em Android para programar as estruturas dos programas. A Intent, circulada aqui em vermelho, ela tem um papel especial dentro do Android, porque é ela que permite acessar a partir de uma activity outra activity. E essa activity, o interessante disso é que essa activity não necessariamente precisa estar dentro do mesmo programa que nós estamos trabalhando. Por exemplo, eu posso usar a Intent para abrir uma câmera, para abrir um navegador, para abrir o WhatsApp, por exemplo. E uma coisa curiosa sobre ela é que a Intent, ela tem o nome de Intent por ser uma intenção. Então, tu faz uma requisição para o sistema operacional, como se fosse uma chamada de sistema, por exemplo, né? Tendo a intenção de abrir um programa. E essa intenção somente é executada por causa desse arquivinho aqui, ó, Android Manifest. Nele há as permissões de uso de recursos dentro de uma activity, dentro de um outro programa e assim por diante. E, em muitos casos, a permissão do usuário tem que ser requisitada para executar essa intenção. E se ele se recusar, a intenção de abrir uma activity ou uma outra aplicação é negada. Com base nesse conceito, vamos ver os principais pontos conceituais de Intent. O primeiro ponto é que abrir uma outra tela, seja uma activity ou um outro programa, a gente tem dois modos de abertura. A abertura onde a gente somente executa esse programa, por exemplo, aperta em tal link para abrir a homepage da empresa que fez o aplicativo. Isso daí tu está só querendo abrir uma tela. Ou clique aqui para abrir a tela de login. Também é outra função que tu não precisa retornar nenhum valor, tu somente abre a outra tela. O outro caso é quando a gente quer um resultado. Por exemplo, eu vou, acesso a câmera e eu quero que ela me retorne uma foto para o meu programa. Então eu espero um resultado. Ou eu salvo os dados do usuário e ele me retorna um sucesso na alteração dos dados para que eu reatualize a minha listagem de pessoas. Uma outra forma de exemplo para Start Activity for Result. Mas como elas funcionam de maneira geral? A Start Activity, que ela não tem nenhum resultado. Então, eu tenho uma tela 1, eu tenho uma activity, pode ser dentro de um create, pode ser dentro do método onClick, por exemplo. A gente vai ver isso na aula parte prática, né, claro. E ela não envia nenhum resultado, ela vai abrir a tela 2. O detalhe é que eu posso enviar um parâmetro usando a Intent. Seria a mesma ideia de, tipo, eu tenho um navegador e eu tenho os parâmetros que eu posso enviar de uma página para outra. É a mesma ideia, onde eu posso levar valores. Esses valores podem ser inteiros, double, float, qualquer dado primitivo, né? Podem ser arrays primitivos, de bits inteiros. Isso podem fazer, inclusive, que a gente possa enviar uma imagem, né? Strings, bundles, que são conjuntos desses tipos de dados aqui. E objetos que implementam a interface serializable. Então, tem uma interface padrão do Java, que é serializable, que ela permite transformar a classe inteira em bytes. Um array de bytes enviado para outro local. Então, com base nessas premissas, né, a gente tem a Intent, aqui, que ela tem o contexto atual da execução, que é a activity em execução, que é esta, no caso aqui, e a próxima activity que eu quero executar. Aqui eu tenho um exemplo de um parâmetro, onde eu tenho uma intent, eu vou colocar um dado, a gente chama de extras esses dados, eu tenho que colocar uma chave, como se fosse um hash map, e o dado que eu estou colocando, que é uma string, com o meu nome. E eu dou um start activity e ele vai iniciar outra tela com esse parâmetro. E para receber esse parâmetro, toda activity ela é aberta para uma intent, mesmo a inicial. E a gente pode pegar, ao invés de dar um new intent, né, a gente pode dar um get intent, a gente vai ver na prática isso, e pegar a intent que abriu minha tela.
E com base nisso, já que eu posso enviar dados pelo put extra, eu recebo esses dados com uma chave. O detalhe é o quê? Cada extra, o put extra ele usa polimorfismo, ele pode assumir qualquer forma, então é só put extra. Mas para pegar os dados, tem um para cada tipo de dado. Ó, get int extra, eu pego, por exemplo, a chave ID do usuário, e eu tenho que colocar um valor default, que caso não exista esse valor, vai aparecer esse. É mais para checagem se o valor existe ou não. O mesmo vale para string. A diferença é que o string eu não preciso colocar o valor default, porque o valor default é nulo. Por fim, todas as propriedades para abrir outra tela usando uma intent sem querer o retorno de resultado se aplicam também quando a gente quer um retorno de resultado. A diferença é que quando fechar a outra aplicação, a gente espera que venha uma resposta. Como é que a gente faz isso? A gente tem que ter, nós vamos ver na prática isso. A gente tem que ter um código de requisição para conseguir dizer, tal activity, porque eu posso numa tela abrir várias activities, né? Tal intent é referente a tal activity, a resposta a tal activity. Tipo, numa para tela eu posso abrir a tela do formulário e eu posso abrir a tela da câmera. E cada um deles tem um código diferente, que a gente tem que colocar arbitrariamente. O próximo é o código do resultado. Por exemplo, sucesso ou falha, ou o usuário cancelou. Eu posso ter vários códigos de resultado que dentro de cada activity eu posso ranquear ou fazer vários ifs, tomando as devidas proporções do que veio de resultado. Pode ser um sucesso, falha, ou algum tipo de resposta que a gente tenha um tratamento específico. E além disso, retornando, a gente retorna uma intent, que também vai ter um put extra desses, com os resultados que essa intent que está retornando os dados está retornando esses dados. E assim a gente pode manipular e armazenar os diversos dados que podem vir dessa segunda activity. Mas para esses dados serem retornados, a gente precisa, na Activity 2, implementar um setResult para mandar quais dados foram escolhidos para serem retornados. E a gente precisa implementar na nossa classe origem uma activity para pegar esse resultado. Um método para pegar esse resultado, que é o onActivityResult. Em especial, o setResult ele tem dois tipos, né? Porque a gente pode retornar um resultado. E tem umas tags, umas constantes que já são padrões da intent, que a gente pode utilizar elas, que tem um result ok e um result cancel, que eu posso colocar dentro do setResult para dizer que o resultado deu certo ou não. Eu posso retornar ainda os dados na segunda forma que ela possui. Nós veremos esses códigos, como eles funcionam e assim as diversas características da intent e mais detalhes em aula. Então, até aqui, essa parte conceitual, o que vocês precisam ver no vídeo. Até a próxima!